Agora são 7h52. 7h52. Doutor Felipe Menezes, advogado especialista em direito do consumidor. Muito bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Ciro. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Dia das Mães está aí. Será comemorado próximo domingo, dia 12, e a população precisa ficar atenta durante as compras para a data. Dito isso, doutor Felipe, nesse tipo de conversa a gente costuma sempre bater na tecla da variação de preço ou de preços entre lojas físicas e virtuais. O que é que podemos fazer para não sair no prejuízo? Só um adendo aqui, que agora, costumeiramente, você chega numa loja, está acontecendo muito isso, o que é muito natural para essa coisa do ramo digital agora, para o rumo digital que nós tomamos, e você é atendido por alguém que te manda para um setor, você vai lá e faz a escolha, mas aquele material, aquela compra, ou chega na tua casa através do e-commerce, ou você já faz a escolha em casa e pega na loja física. É por aí, a situação agora é essa. E o que é que a gente faz então para não sair no prejuízo? Pois é, Ciro. A gente tem hoje várias formas de compras, né? Cada vez mais as compras estão sendo realizadas através do comércio eletrônico, que a gente denomina de e-commerce. E os consumidores eles precisam estar atentos a pequenas coisas, pequenas observações que devem ser adotadas. Primeira pergunta que sempre se faz é com relação à variação de preços, né? Se ela é permitida. A variação de preços ela é permitida, tá? É possível que um estabelecimento ele venda um produto com um preço diferenciado através do seu modelo de e-commerce e comparando com a loja presencial. E também é importante que o consumidor fique atento às especificações daquele produto, o que é que a gente tem a respeito de divulgação, de informações a respeito daquele produto que são passadas por aquele estabelecimento. Muito bem. Agora, doutor Felipe Menezes, há sempre aquela dúvida de como proceder. O que é que eu devo fazer, por exemplo, quando faço uma compra com defeito? Ela vem com defeito, mas essa compra, principalmente, ela é aquela feita pela internet. Perfeito. Quando a gente compra um produto, a gente tem 3 situações que devem ser observadas. A primeira é a que você está perguntando, né? Se a compra ela é realizada pela internet, não só pela internet, mas por catálogo, por telefone, por aplicativo, hoje em dia cada vez mais comum pelo aplicativo, o consumidor ele tem o direito de exercer o que a gente chama de direito de arrependimento, né? Que consiste em uma desistência do próprio consumidor de forma imotivada, ele não precisa nem dar motivos ao fornecedor por isso, e ele pode fazer essa desistência independentemente do produto estar ou não com defeito, se ele exercer esse direito dentro de 7 dias do recebimento do produto. Quando a gente fala em produto com defeito, aí já é uma outra questão, que aí o consumidor ele tem um prazo mais elastecido. Com relação ao defeito, o consumidor ele tem um prazo. Produtos duráveis, né? O que seriam produtos duráveis? Uma televisão, um fogão, um celular, enfim, um exemplo. Então, esses produtos eles podem ser reclamados ao fornecedor dentro de 90 dias. Já produtos não duráveis, um medicamento, por exemplo, uma pasta de dente, esses produtos eles podem ser reclamados dentro de um prazo de 30 dias, ambos a partir do recebimento do produto. Se o produto ele foi comprado no estabelecimento físico, não existe aquele direito do arrependimento que eu acabei de mencionar, ou seja, não existe aquele direito de o consumidor se arrepender, mas é facultado a ele, em razão de danos no produto, defeitos no produto, também os mesmos prazos. Então, 30 dias ou 90 dias, a depender se o produto é durável ou não, a partir do recebimento do produto. Muito bem. Agora, gente, eu estou ouvindo aqui o doutor Felipe Menezes, ele é advogado especialista em direito do consumidor. O foco nosso aqui é Dia das Mães, tá? Mas as pessoas também podem ter outro tipo de pergunta para fazer dentro dessa mesma linha aí. Eu queria entender agora também a outra ponta da história, porque do ponto de vista do comerciante, o que boas práticas podem ser seguidas, que tipo de boas práticas podem ser seguidas para evitar ser acusado, por exemplo, de falsa promoção, né? E isso é a outra ponta, é o outro lado do balcão, doutor Felipe. Perfeito, Ciro. É importante que o consumidor, né, os comerciantes, eles estejam muito atentos às divulgações, às informações que são ofertadas a respeito do produto. Porque o Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor ele precisa ser muito bem informado. Informações precisam ser claras, precisas, ostensivas, com relação às características do produto, composição, valores que compõem o produto e, inclusive, quanto aos riscos. Então, tudo
tudo que nós temos no Código de Defesa do Consumidor parte da premissa de que o consumidor seja muito bem informado. As informações a respeito do produto precisam ser muito bem claras para que o consumidor facilmente identifique aquela mensagem publicitária. Então, se a gente tem uma boa prática de informação por parte do consumidor, a gente já tem uma relação que nasce muito bem desenvolvida dentro dos parâmetros dos preceitos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Acho que tudo parte daí. Se a gente tem uma boa prática nesse sentido por parte do fornecedor, sem publicidades abusivas, sem publicidades enganosas, sem aqueles marketings estratégicos que a gente hoje é acostumado a ver, que por vezes é agressivo ao extremo, né? A gente pode colocar aqui nesse bojo os empréstimos consignados, né, que a gente é acostumado a ver cada vez mais corriqueiros e com uma publicidade de certa forma até agressiva. Então, se a gente parte de uma premissa de que os fornecedores eles possuem uma estratégia sólida, sem ser agressiva e com essas informações sendo prestadas de forma clara, a gente já tem um grande caminho avançado aí. Sem dúvida. Agora, em relação aos golpes que costumam pipocar em datas de alto consumo, denunciar, cadastrar no Reclame Aqui, funciona? E o que é que mais pode ser feito, doutor Felipe? Perfeito. A gente precisa passar aqui algumas orientações aos consumidores para que eles evitem, né? O que é que eles podem fazer para minimizar os riscos. É que a gente sempre geralmente recomenda. Primeiro, antes de efetuar qualquer busca de algum produto no comércio eletrônico, que ele pesquise sobre aquela determinada empresa. A gente tem hoje sites como o próprio Reclame Aqui, onde você consegue ver a nota daquela empresa com relação às suas atividades. A gente tem uma plataforma denominada consumidor.gov.br, hoje muito pouco difundida, que é uma plataforma do governo, onde você consegue também ter o registro de reclamações em determinados fornecedores. Então, antes mesmo do consumidor realizar a compra de determinado produto, seria importante que ele pesquisasse sobre aquela empresa. É importante também que ele verifique se aquela empresa ela expõe de forma clara informações gerais sobre a própria empresa, como, por exemplo, o seu e-mail para contato, se dispõe do serviço de atendimento ao cliente, os famosos saques, informações sobre endereço, CNPJ. Importante que o consumidor desconfie daquelas promoções que a gente é acostumado, né? Promoções até grandes demais, vamos colocar dessa forma. Então é importante que sempre o consumidor ele faça um parâmetro geral dos preços daquele produto em outros estabelecimentos. Outra conduta que o consumidor pode perceber, verificar a segurança daquele site. Hoje é muito comum aqueles estabelecimentos comerciais sólidos, sérios, as lojas virtuais, se preocuparem com a segurança. E aí você pode perceber que nos próprios sites, né, nos sítios eletrônicos, fica lá disposto um certificado de segurança. Então, aquele certificado de segurança é mais um fator a ser observado pelo consumidor para evitar eventuais golpes. E, óbvio, acho que talvez o mais importante aí é não aceitar aqueles links direcionados, né? Você já recebe um link de uma determinada pessoa. Nunca faça isso. Se você quiser comprar um produto ou um serviço, você sabe qual é a loja, você vai lá no navegador, digita o site no navegador, porque às vezes a gente tem já a prática de golpes desses links eles serem falsificados. Muito bem, muito obrigado aí pelas explicações, pelas orientações. Doutor Felipe Menezes, advogado especialista em Direito do Consumidor, aqui na primeira página da Supermanhã da Rádio Jornal. Doutor Felipe, grande abraço, hein? Obrigado, Ciro, estou sempre à disposição.